Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, meus amigos, minhas amigas do LAC Cursos. Aula importantíssima, aula vital. Essa é a aula que vocês não podem perder, é a aula que vocês têm que anotar tudo no caderno e também, se possível, fazer a revisão dessa aula sempre. Nós vamos falar hoje do crime doloso. O que vem a ser um crime doloso? O que vem a ser uma conduta dolosa. O artigo do Código Penal que trata sobre o crime doloso, só para a gente poder fixar, é o artigo 18, inciso 1, que diz assim: doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Antes da gente iniciar o conceito de dolo, eu tenho que repassar aqui para vocês mais ou menos onde que está o dolo. O crime é composto de 3 elementos: um fato típico, ilícito e culpável. São 3 elementos. E o primeiro elemento do fato típico é a chamada conduta. E essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Então, o dolo, ele faz parte do fato típico que está dentro da conduta, do elemento da conduta. Então, a conduta criminosa, ela se dá por dolo ou por culpa. Dolo é quando o sujeito tem a intenção ou ele assume o risco pela intenção criminosa. Culpa é quando o sujeito, por uma negligência, imprudência ou imperícia, ele acaba cometendo o delito. Aqui não se trata do dolo. Então, eu vou deixar aqui e vou trabalhar esse outro lado, mas eu quero que fixe aqui. Por quê? Aqui, gente, eu quero que vocês entendam que conduta, um conceito bem tranquilo de conduta. Conduta é toda ação humana. Só pode praticar crimes pessoas, seres humanos. Professor, e a pessoa jurídica? A pessoa jurídica comete crimes? Sim. A pessoa jurídica comete crimes através dos chamados crimes ambientais. Então, a pessoa jurídica comete crimes ambientais, ela pode ser responsabilizada, sim, pela prática de crimes ambientais ou até pela prática de crimes contra a ordem tributária. Todavia, o que existe de regulamentação é que pessoa jurídica comete crimes ambientais. Deixando bem claro que o STF diz que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada independentemente de responsabilizar o diretor ou aquele que praticou a conduta. Então é o seguinte, houve lá um desmatamento e a empresa era responsável por aquela área. Então, se a ordem foi dada pelo diretor ou foi feita por algum funcionário, pouco importa. A empresa vai ser responsabilizada penalmente. É o entendimento do STF. O STJ, ele tinha um entendimento da chamada dupla imputação. Ele dizia o seguinte, dizia assim, não é bem assim. Na verdade, para poder se falar na responsabilidade da pessoa jurídica, como diz lá na teoria do crime, é conduta humana, nós devemos responsabilizar a pessoa jurídica e a pessoa humana que praticou o ato material contra o meio ambiente. Então tinha que se punir os dois. Tinha que se responsabilizar os dois, por isso dupla imputação. Se não conseguisse responsabilizar a pessoa física que praticou o ato, não teria como responsabilizar a pessoa jurídica.
mas o STF veio e falou, não. Ó, pode responsabilizar sim a pessoa física, mas independente vai responsabilizar a pessoa jurídica. Então, tomem cuidado com isso na hora da prova. E a conduta, ela tem que ser voluntária, né? A conduta praticada tem que ser voluntária, tem que partir da pessoa. Porque se a pessoa estivesse sob coação física irresistível, não há de se falar em conduta. Professor, como assim coação física irresistível? O sujeito ele não tem voluntariedade na conduta. Pegam o dedo dele, vai empurrando e faz ele apertar o gatilho. Ele teve conduta voluntária? Não teve. Ele foi coagido fisicamente. A coação física é uma imposição de uma força sobre a sua força. Coação física é diferente de coação moral. Na coação física exclui-se o fato típico. Na coação moral irresistível, coação física irresistível, aquela que não tem como resistir, exclui-se o fato típico, porque não tem conduta. Coação moral irresistível, exclui-se a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. Coação moral, o sujeito, ele pratica o fato voluntariamente, ele diz sim. Ele vai, pratica o crime, só que na hora da culpabilidade, faz a seguinte pergunta, todo mundo faria o mesmo que ele fez? Todo mundo. Então, coação, então não tem como ele ser considerado culpado. Mas professor, está ameaçando o seu filho. Sim, está ameaçando o filho. Mas está ameaçando o filho. Todavia, ele falou sim. E foi praticar o crime para poder salvar a vida do filho. Já na coação física, ele não tem conduta, não tem como ele falar sim ou não. É uma imposição de força. Então, diante dessas considerações iniciais de conduta, porque para se praticar uma conduta dolosa tem que ter voluntariedade. O sujeito tem que estar livre na escolha de praticar um crime doloso. Por isso que é importante a gente entender. E esse conceito legal, ele costuma cair em prova, tá? Apesar de a gente vai trabalhar o significado disso aqui, mas assim, o inciso 1 do artigo 18 diz, doloso, quando a gente quis o resultado, ou seja, desejou o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. E olha, só que interessante. Questão de guarda de segurança de sistema prisional. Prova 2018. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ele comete o crime de forma dolosa. Então, a resposta correta é a letra D. E para tentar explicar o dolo, nós temos 3 teorias que costumam cair nas provas de concurso público. Nós temos a teoria da representação. Para configurar o dolo, basta a gente analisar o resultado. Se era previsível aquele resultado, então a gente julga como título de dolo. Ele praticou a conduta e qualquer um entenderia que ao praticar a conduta, aquele resultado era previsível, pouco importa qual era a intenção que ele agiu, ele se enquadraria no dolo, por isso teoria da representação. Aqui você analisa no sentido de que o dolo estaria condicionado a um resultado. Se surgiu aquele resultado, o crime era doloso. Teoria da vontade. Além de ser previsível, ele desejou o crime. Ele quis o crime. E teoria do assentimento é quando ele prevê e assume o risco. O sujeito, ao praticar a conduta, ele sabe que pode praticar uma outra conduta criminosa. E ele assume o risco.
Qual que o Código Penal adotou? O Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Voltamos, ó. Teoria da vontade, quando o agente quis o resultado. Teoria da vontade. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Teoria do assentimento. Então foram essas duas teorias que o Código Penal adotou e costuma se cair em provas. Quais são os elementos do dolo? Primeiro elemento do dolo é a vontade. O sujeito ele tem que ter a vontade livre. Ele pratica a conduta porque ele falou um sim ou um não. Ele desejou praticar aquela conduta. Então ele tem vontade. Professor, então a coação física irresistível exclui-se a vontade. Não há de se falar em dolo, muito menos de conduta. Obviamente acaba excluindo o fato típico. Não há de se falar em fato típico. Consciência. O sujeito tem que ter consciência do que ele está fazendo. Ele tem que ter a vontade e saber que ele deseja praticar um delito. Então, ele tem que ter vontade e consciência. Ele tem que estar com a finalidade, ó, teoria da vontade. Teoria da vontade e da consciência, porque ele sabe o que ele vai produzir. Então, esses são os dois elementos. Vamos falar das espécies de dolo. O dolo ele pode ser direto ou indireto. Essa é a primeira classificação de dolo. O dolo direto ou indireto. O dolo direto é a pura teoria da vontade. No dolo direto, conhecido como dolo determinado, dolo intencional, imediato ou incondicionado, é aquele que a vontade do agente é voltada para um determinado resultado. O agente ele faz com a intenção clara de produzir um resultado. É o dolo direto. Eu desejo matar e eu quero produzir o resultado morte daquela pessoa. Dolo direto. O dolo indireto é aquele que o agente não tem a vontade dirigida a um outro resultado. É a teoria do assentimento. É quando o sujeito deseja matar A, mas ele sabe que pode matar B. Diante disso, ele assume o risco de produzir o resultado adverso. Ele visualiza o resultado adverso e ele assume o risco. O dolo indireto ele pode ser alternativo, quando ele diz o seguinte: eu quero produzir mortes. Pouco importa se A, de B, C. Eu vou entrar atirando em todo mundo. Eu não vou entrar atirando em A, em B, ou C, visando A, visando B, visando C. Não. Eu vou atirar e em quem eu acertar ou quem eu lesionar, enfim, eu quero fazer o estrago maior. Então você vê que existem vários tipos de dolo alternativos. Ele tem dolo para lesionar, ele tem dolo para matar, ele tem vários tipos de dolo. Esse é o chamado dolo alternativo. O dolo eventual. O dolo eventual é a pura, clássica teoria do assentimento. O dolo eventual, o sujeito, fala assim: bem, eu quero matar aquela pessoa. E aquela pessoa, A, está na praça. E lá na praça está lotada de pessoas. E eu estou lá, vamos imaginar, com uma sniper e, poxa, eu posso matar as pessoas que estão naquela praça. Porque toda hora passam na frente do meu alvo. Mas você quer saber de uma coisa? Eu vou assumir o risco. Eu vou assumir o risco e vou efetuar o disparo. Se ele acertar o alvo, ele só responde por aquele crime. Se ele acertar alvo diverso, ele vai responder por dolo, porque ele assumiu o risco. A intenção dele é sempre criminosa. E ele vê que as consequências do ato dele
ele pode assumir consequências do ato em razão da sua empreitada criminosa. Vamos fazer essa questão. Prova de delegado da Polícia de São Paulo, também 2018. É uma frase que você tem que completar. Existe quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Configura-se quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção de um resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo o evento que possa ocorrer, assume mesmo assim a possibilidade de sua produção. O segundo conceito a gente já trabalhou, o primeiro não, mas o segundo a gente trabalhou. Então nós estamos falando do dolo eventual. Então não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Então sobrou. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.